Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas. Eu sou o professor Hudson Canuto e vou auxiliar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Vamos hoje para mais uma lição do nosso curso de latim. Nessa lição de hoje, quando eu estava preparando essas diapositivas, eu dei fé de que cometi um erro na aula passada, em que falei que a gente estudou os cardinais e eu não sei por que razão coloquei aqui na capa que estávamos estudando os ordinais. Os ordinais os estudaremos hoje. Hoje será o dia em que estudaremos os ordinais. Os ordinais, para a gente, falantes de língua portuguesa, não tem tanta dificuldade, porque os nossos ordinais vêm diretamente dos ordinais latinos. Diferente do que vocês, se vocês conhecem italiano ou se vocês conhecem francês, línguas novilatinas, vão perceber que nessas línguas, italiano e francês, por exemplo, existe uma maneira diferente de compor, de fazer os ordinais, ao passo que português e espanhol é muito mais próximo daquilo que era preconizado pela gramática latina. Estamos na segunda fase, na segunda onda, na segunda temporada de nosso curso. Estamos aqui no Grados Secundos do Paulo Ronay. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esta aula, isso é extremamente importante. Tem alguma dúvida? Deixe-a aqui no comentário. Nos comentários abaixo, porque fica mais fácil de solucioná-la. Porque às vezes você pode estar com uma dúvida dessa aula e escrever a dúvida 10 aulas atrás. Fica complicado. Então, escreva a dúvida que você tem na mesma aula em que ela aparece. Deixe-a aqui no comentário e eu respondo ali. Se for o caso, se for uma dúvida extremamente interessante, pertinente, eu posso gravar uma aula. Se for uma dúvida recorrente de algumas pessoas, eu posso gravar uma aula específica para tentar sanar aquela dúvida. No mais, vamos começar a nossa leitura. Não se esqueçam, eu vou ler o texto latino primeiro, deem uma pausa, releiam algumas vezes o texto que aparecerá na tela. Tentem compreender o texto. Se possível, até escrevam a possibilidade de uma tradução sua. E depois escute aquela que eu vou fazer, para você ter maior proveito com este curso. Lectio septima. De primis successoribus Romuli. Orbilius. Venio nunc ad primos successores Romuli. Post mortem huius, quies nummam popilium regem creaverunt. Numma bellum quidem nullum gessit, sed non minus civitatem quam Romulus profuit. Nam et leges Romanis moresque constituit, et annum descripsit in duodeci menses, ac infinita sacra et templa constituit. Numai Pompilio Tullus hostilius successit, hic bella reparavit, Albanus vicit, veientes bello superavit, urbi Caelium montem adiecit, et sic Romam ampliavit. Anno 32 secundo regni fulmen eum in domo regia tetigit. Agora dê uma pausa, releia o texto, ou então volte, escute-o uma ou duas ou três vezes e tente você mesmo a sua interpretação, aquilo que você compreendeu do texto, tente fazer dele uma tradução e depois continue o vídeo. Capítulo 7º, caput septimo ou lectio septima, né? Capítulo 7º ou lição 7ª. De primis successoribus Romuli.
sobre os primeiros sucessores de Rômulo. Então aqui está falando, na aula passada a gente viu da fundação de Roma, de como Rômulo a governou, e agora Rômulo a gente segue com os sucessores dele. Diz Orbilius, aqui somente hoje fala Orbilio, Venio nunc ad primo successores Romuli, venho agora até aos primeiros sucessores de Rômulo. Post mortem Ruius, depois da morte deste quem? Romuli. Aqui é o Ruius, este, Hic, Haec, Hoc, esse é o genitivo para as três pessoas, para os três gêneros no singular, Ruius. Plural, Harum, Horum, Harum, Horum. Post mortem Ruius, depois da morte dele ou deste, Quives nummam Pompilium regem creaverunt. Os cidadãos criaram rei, né, constituíram a rei como rei Numa Pompílio. Vejam que a gente, em português, fizeram rei, pronto, pode ser. Os cidadãos fizeram rei a Numa Pompílio. Veja que aqui está tudo no acusativo, porque todos eles são o acusativo do creaverunt, cujo sujeito é Quives. Quives creaverunt Nummam Pompilium regem. Os cidadãos fizeram Numa Pompílio rei. Numa bellum quidem nullum gessit. Numa não fez bellum gessit, fazer guerra. Bellum gessit. Numa não fez uma guerra sequer. Nullum quidem. Quidem nullum. A gente tem esse quidem quando vem com negativo, a gente vai traduzir por, nesse caso aqui, nulo. Nenhuma guerra, não fez nenhuma guerra sequer. Sed nominus civitate cum Romulus profuit. Mas não favoreceu menos a cidade do que Rômulo. Não foi útil à cidade menos do que Rômulo. Não fez benefícios pela cidade menos do que Rômulo. Pois, et leges Romanis moresque, isso aqui é interessante, constituit, et annum descripsit in duodec menses. Vamos por partes, né? Pois, constituit, et leges Romanis moresque. Esse que é um chamado partícula enclítica. Que significa et. Aqui vai ter et. Então será constituiu para os romanos, veja que é o dativo, né? Romanis, então, pois constituiu para os romanos leis e costumes. Et annum descripsit in duodec menses, e dividiu, descripsit, o ano em 12 meses. Veja, in com acusativo. Duodec, a gente viu na aula passada, é um indeclinável. Ac infinita sacra et templa constituit. E construiu muitíssimas, infinita aqui não é no sentido do português. Infinitas aqui significa muitíssimas. E construiu muitas festas. O interessante no latim é que o constituit pode ser usado tanto para construir como para constituir. Mas aí a gente vai deixar o constituir, né? E constituiu muitíssimas festas, celebrações e templos. Veja, sacra, acusativo plural, neutro, e templa, acusativo plural, neutro. Numae Pompilio, dois dativos, né? Porque numa é de primeira declinação e Pompilius de segunda. Numa Pompilio, Tullus Hostilius successit. Tullus Hostilius, ambos na segunda declinação. A gente deve prestar atenção nisso porque quando aparecem aqui, Nummam Pompilium, esse se declina pela primeira, esse outro pela segunda. Numa Pompílio sucedeu Tulo Hostilio. A gente pode começar quase na mesma sequência. A Numa Pompílio, Tulo Hostilio sucedeu. Hic, este, Tullus Hostilius,
hic bella reparavit. Esse retomou as guerras. Vincit Albanos vincit, venceu os albanos, né, os que habitavam na região de Alba. Veientes bello superavit, venceu na guerra os veientes, os veios. Não, é veientes mesmo, ele mora na região dos veios. Urbi caelium montem adiecit. Acrescentou à cidade, a Roma, o Monte Célio. Que Roma a Constituição de Roma é uma cidade de 7 colinas. E aqui está falando de um dos montes, o Monte Célio. Adiecit, ajuntou a Roma o Monte Célio, et sic Romam ampliavit, e assim aumentou Roma. Anno 32 regni, fulmen eum in domo regia tetigit. No ano, veja que é o ablativo de tempo, quando. Em que momento? Quando? Anno 32. No ano 32 regni, de seu reinado, do seu reino, né, do seu reinado, fulmen eum in domo regia tetigit. Um relâmpago o atingiu, tetigit, o tocou, um relâmpago o atingiu, né, eum tetigit, in domo regia, na casa real, no palácio real. Então, essa é a lição. E aí, a sua tradução ficou parecida com essa? Que bom! Se não ficou, você percebeu as coisas em que você deu a escorregadinha? Entendeu a partir da tradução e de algumas explicações que eu fiz aqui durante a tradução? Entendeu o que estava desconforme? Se não entendeu, deixe aqui nos comentários, tá certo? Vamos adiante. E agora a gente vai efetivamente para os números, ordinais. Então você tem aqui, ó, primos, secundos, parecido, veja, muito parecido com o português, né? Tertius, apesar de que o tertius a gente hoje chama de terceiro, terceira. Mas a gente conserva essa forma latina nos dias da semana. Porque, vocês olhem, os dias da semana, como a gente chama em português? Isso só ficou em português. Segunda-feira, acho que eu já tive a ocasião de explicar isso aqui em algum vídeo, né? Porque um papa pediu lá pelo século, acho que foi pelo século V ou VI, Agostinho tinha feito um escrito contra o uso dos nomes dessas divindades pagãs pelos cristãos, né? Porque os dias eram dies solis, não era o sol, o astro. Era a representação que aquele astro tinha na mitologia. Então, era o dia do sol, solis dies. Segunda, o dies lunae, lunae dies, por isso que em italiano vai ficar lunedì, em espanhol lunes, em francês lundi, lundi. Aí você tem o dia da lua. A lua, a representação da deusa Selene. Depois você tem o Martis dies, o dia de Marte. Mercurii dies, o dia de Mercúrio. Iovis dies, o dia de Jove, de Júpiter. E o Veneris dies, o dia de Vênus. E depois o último, que era o Saturni dies, o dia de Saturno, o dia de Cronos. Então, o Papa sugeriu então que os cristãos não utilizassem, mas só o mundo português, lusofalante, foi quem acedeu a isso. Os cristãos já usavam, era Dominica dies, né, o dia do Senhor, para o dies solis. Depois você tinha normal, né, Lunae dies, Martis dies, Mercurii dies, Iovis dies, e Veneris dies, e depois ia o Sabbatum. Lembrando que o cristianismo vem a partir do judaísmo, traz consigo muitas coisas daquele povo. E aí o Papa sugeriu que não se
usassem mais o nome das divindades pagãs, e para isso ficou Dominica Dies, segunda féria. O nome féria, quando no singular, significa dia útil de trabalho, féria. No plural, fériae, significam as férias. Exatamente o oposto, né? Então, segunda-feira é o segundo dia útil de trabalho. Tertia-feira, terça-feira, o terceiro dia útil de trabalho. Quarta-feira, o quarto dia. Quinta-feira, o quinto dia. Sexta-feira, o sexto dia. E a gente conservou só no dia da semana e no numeral fracionário, né? Um terço. Um terço vem daqui. Tertius. Aqui são adjetivos de primeira classe. Então você tem primus, prima, primum, secundus, secunda, secundo, tertius, tertia, tertium. Não vou ficar repetindo isso porque eu vou ter já por óbvio que você sabe de tudo, vai estar consciente já de tudo isso. Quartos, quintos, sextos, sétimos, octavos, nonos, décimos. Undécimos, duodécimos, tertius décimos, quartos décimos, quintos décimos, sextos décimos, sétimos décimos, e aí aquilo que a gente viu lá para os cardinais servirá aqui, porque era duodeuiginte, portanto vai ser duodeuicésimos. Undeuiginte, undeuicésimos. Uicésimos primos, uicésimos alter, aqui já não se usa os secundos, uicésimos alter, uicésimos tertius, mas pode dizer uicésimos secundos. O mais comum, portanto, é uicésimos alter. Alter não quer dizer o outro, o 20º outro. Uicésimos altes é o segundo entre dois. Uicésimos tertius, uicésimos quartos, e aí retoma aqui, tá vendo? Aqui décimos, aqui só undécimos, duodécimos. Aí depois tertius décimos, tertius quartos aqui. Uicésimos tertius, uicésimos quartos, uicésimos quintos, uicésimos sextimos, uicésimos séptimos. Duodeuiginte faz duodeuicésimos. Undetriguinta, duodetriguinta faz duodetricésimos. Undetricésimos, tricésimos, e aí vai. Tricésimos primos, tricésimos alter, tricésimos tertius, tricésimos quartos, tricésimos quintos, tricésimos sextos, tricésimos sétimos, duodequadragésimos, undequadragésimos, quadragésimos, quinquagésimos, sexagésimos, septuagésimos, octogésimos, nonagésimos, quentésimos, duquentésimos, trequentésimos, quadringentésimos, quingentésimos, sesquentésimos, septingentésimos, octingentésimos, nongentésimos, milésimos, bismilésimos e depois termilésimos. Quando a gente for ver os multiplicativos, aí isso aqui vai ficar melhor, porque aqui vai ser 2 vezes o milésimo, bis. A gente já conhece dos shows, né? Bis, bis, bis. Bis não quer dizer outra vez, quer dizer 2 vezes, bis. Bismilésimo. O ano bissextus. Bissextus, eu vou preparar uma aula depois sobre o calendário romano, e aí tinha um dia em fevereiro, que era o dia mais ou menos equivalente, se eu não me engano, ao dia 24 de fevereiro, que era 24. Exato. Que era o dia 24 de fevereiro, contando esse e o primeiro do mês seguinte, dava 6 dias antes do mês seguinte. Os romanos tinham datas fixas, 3 dias que eram fixos, que usavam na contagem do mês. Então você tinha os idos, as calendae, que era o primeiro dia do mês, os anonae, que era o quinto ou o sétimo dia do mês, e os idos, que era o 13º ou o 15º dia do mês. Isso aí dependeria do mês, mas aí precisaria de uma aula só para explicar isso. Bem, mas aí o dia 24, se você pega, olha, 24, 25, 26, 27, 28, 1º de março. Dão 6 dias. Então, os romanos contavam assim, do dia até
do dia da partida até o dia da chegada, que seria o primeiro do outro mês. Então, esse dia era chamado de dia ante diem sextum calendae ante die sexto calendis martis, no sexto dia antes do primeiro dia de março. Era assim a contagem dos meses. Então, no ano em que fevereiro tinha 29 dias, o que é que faziam os romanos? Acrescentavam um outro dia 24. Não existia o dia 29, porque para os romanos não interessava o número desses dias. Era o bis sexto, era o sexto, ante diem sexto calendis martis, e dies ante die bissextum calendis martis. E aí, bis era antes do duas vezes sexto. Antes. É difícil traduzir isso. Seria o dia 25. Bis milésimos, depois ter milésimo, mas quando a gente for ver os multiplicativos, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Perfeito, meus caros? E aí, na sequência, a gente tem os exercícios. Aqui é para verter para o português. Essa aqui, leiam com atenção, e aqui notate bene por o provérbio. Anotai bem o provérbio. Historia est magistra vitae. A história é uma mestra para a vida. Por quê? Esse ditado é interessante. Por quê? A história é uma mestra para a vida. A gente vendo a história bem feita, não essa história corrompida que se ensina nas escolas, essa história ideologicamente travestida de história, a história nos ensina, a partir dos nossos erros do passado, a não cometermos como humanidade esses mesmos erros no futuro. E a pesar bem as coisas. Então, hoje está muito em voga chamar tudo pelo nome de fascismo, como se fosse um movimento contrário ao comunismo, ao socialismo. Não era absolutamente. Se você estudar a história do fascismo italiano, você verá que é uma separação. O Mussolini percebeu que os ideais socialistas, como estavam, não ia vigorar, porque era a história dos trabalhadores do mundo univos, e quando chegou a Primeira Guerra, os trabalhadores de uma nação se voltaram contra os trabalhadores de outra nação. E aí Mussolini percebeu que isso era uma falácia, que isso não ia acontecer nunca, era uma utopia. Então, para fazer mais claramente a coisa, foi o que ele fez. Trabalhadores italianos contra o imperialismo italiano e o imperialismo mundial. A mesma coisa o nazismo. São movimentos que se separam do socialismo e do comunismo por perceber que eles não... que o ideal socialista, o ideal comunista, era irrealizável. Na verdade, o ideal socialista e comunista é de fato irrealizável, que é uma violência. Mas, então, essa é a história verdadeira, a história que a gente vai buscar as fontes, não confiar naquelas estupidezes que nos dizem em sala de aula, mas ir atrás de descobrir a verdade. E aí, meus caros, nós chegamos ao fim dessa aula de hoje. Muito obrigado por ter estado comigo até aqui. Já são 37 encontros em que a gente está unido, firme e forte, aprendendo latim. Conte aqui nos comentários também como está. Você se desenvolveu? O seu latim como está? Você está tendo facilidade nesses textos? Espero que quando a gente conclua o curso completo que eu tenho pensado, você seja capaz de pegar a Eneida, de pegar um discurso de Cícero, talvez a Eneida fosse ainda um pouquinho mais, pegar um discurso de Cícero, o Breviário História Romana de Eutrópio, que é uma leitura fácil, gostosa, ou as Fábula e Fedre, e lê-la. O objetivo é esse, é que você vá às fontes da nossa cultura ocidental, aqui no caso, as fontes latinas da nossa cultura ocidental, e beba diretamente, sem os intermediários. Ler as fábulas de Fedro diretamente no latim, não a partir das traduções que fizeram La Fontaine, ou
o Monteiro Lobato. Não, bebê-las diretamente, sentir o gosto que Fedro dava, o ritmo, a métrica. Talvez quando a gente termine os grados, termine o grados 4, talvez eu faça uma aula sobre algumas fábulas de Fedro, ensinando a questão da métrica, da leitura, seguindo o ritmo que Fedro ali estabelece. Ideias para o futuro. Ainda temos, sei lá, quase 90 lições ainda, então vamos com calma. Mas não custa nada sonhar. Até logo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de convidar um amigo para fazer parte dessa confraria. A gente se vê. Valete omnes.